Olá, amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou falar sobre ukiyo-e, que são as gravuras japonesas. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações e inscreva-se no meu canal. Bom, o ukiyo-e, ou as gravuras japonesas, são retratos de um mundo flutuante. Mas antes de começar a falar sobre essa arte, eu vou falar um pouco sobre o contexto da época para a gente entender um pouco melhor. Bom, em 1603, o Japão se isolou do mundo ocidental, né? Ficou assim por mais de 200 anos, né? Era proibido sair e entrar do Japão, era até proibido com pena de morte, né? Os únicos estrangeiros ocidentais que podiam chegar no Japão nesta época eram os holandeses, que eles permitiam, né, que eles fizessem comércio com eles. Bom, mas essa época, esse período, foi chamado na história do Japão de período Edo, né, que foi de 1603 até 1868. O Edo também era o que atualmente é Tóquio, era uma cidade, né? Esse período, né, o Japão era governado por shoguns, né? E essa época foi uma época de paz no Japão, né? Foi até chamado época da paz ininterrupta, né? Bom, isto propiciou, né, o desenvolvimento da cultura, da arte, né? E do comércio também, né? A cultura, por exemplo, foi criado o teatro kabuki, que foi nessa época, a gravura japonesa, o sumô. E havia também uma efervescência no comércio, né, na economia. Tóquio, né, que era Edo, né, tinha mais de 1 milhão de habitantes nesse período. Era a cidade maior do mundo na época. E com isso também surgiu uma nova classe, né, de comerciantes muito ricos, né, burgueses, né. Eles queriam então gastar com cultura, diversões, né, eles queriam gozar, né, os prazeres da vida, os prazeres dos sentidos. Esse tipo de meta, né, chamou-se ukiyo, né. Eu vou falar um verso, né, de um poeta da época que explica o que é o ukiyo, né? Vivendo apenas o momento, voltando toda a nossa atenção para os prazeres da lua, da neve, das flores, de cerejeiras e das folhas ao vento, cantando canções, bebendo vinhos, nos divertindo apenas em flutuar junto com a corrente do rio. Isto é o que chamamos o mundo flutuante. Bom, então a gravura, né, que é chamada de ukiyo-e, são as gravuras que apresentavam essa vida, né? Momentos, por exemplo, tanto o cotidiano das pessoas como o teatro kabuki, e também as cenas dos bordéis, né, que eram bastante tema também do ukiyo-e, e as damas, né, tanto as damas, o retrato de damas e cortesãs. Bom, o pioneiro na escola ukiyo-e foi Ishikawa Moronobu, que ele nasceu em 1615, né, e faleceu em 1694. Ele começou a fazer suas gravuras em preto e branco, né? E geralmente eram cenas, são mulheres bonitas e cenas também, né? Mas você vê que o desenho dele tem traço bem vigoroso, né? Bem expressivo. Mas com o tempo ele mesmo foi melhorando, né? E passou a fazer as gravuras pintadas, nessa época pintada à mão, né? Essas gravuras eram feitas com xilogravura de uma tábua de madeira, né? E isso propiciou, né, que as pessoas pudessem comprar, porque havia bastante cópia, era fácil de fazer cópia, então ficou a arte do povo, né? Qualquer um podia comprar por pouco, né? Era barato, né? E as pessoas trocavam entre si, colecionavam, né? E o que era mais pedido nessa época eram os desenhos e retratos dos atores dos teatros de kabuki, que tinha legiões de fãs, né? Como hoje, né? Você acompanha os atores e tudo que você é fã, né? E também há os retratos das cortesãs, né? Mas também eles também pintavam cenas do cotidiano, cenas
da casa dos burgueses, né? Mas depois do Moronobu, veio então em 1686, nasceu Okumura Masanobu, né? E ele também renovou a pintura do Kyoe. Ele fez então a pintura com perspectiva, né? Ele pintou mais ambientes do teatro kabuki e também festas em casas burguesas. Não era a gravura japonesa, né, não tinha perspectiva, é uma característica do desenho linear, mas o Masanobu, ele renovou a arte, né? E depois, né, depois de mais tempo também chegou mais novidade, vamos dizer assim, porque a demanda era muito grande, né, e eles então iam melhorando, né? Então, depois, em 1760, né, nasceu Hokusai, né? Ele trouxe então uma nova tendência também dentro do Kyoe, né? Hokusai, ele era uma pessoa que se dedicava à pintura, né? Ele começou muito cedo, começou na adolescência, e ele procurava cada vez mais a excelência na pintura, né? Ele desenhava retratos como quase todos os gravuristas do Kyoe, de atores do kabuki, cenas também do cotidiano e retratos de cortesãs. Mas ele, com o tempo, dedicou-se mais a pintar paisagens, né? Então, ele fez uma das obras que ficou mais importante das obras dele, que ele tem centenas, que ele morreu mais velhinho, de 89 anos, mas sempre pintando e produzindo, né? Essa obra, né, que são as 36 vistas do Monte Fuji, né, ele fez com 70 anos de idade, né? E ele era muito apegado ao Monte Fuji, que para ele Monte Fuji era sagrado, né, e símbolo do Japão. Então, nessas 36 vistas do Monte Fuji, ele pinta o Monte Fuji em várias estações do ano, primavera, verão, inverno, e também em várias horas do dia, né, de manhã, tarde. E dessas 36 gravuras, né, tem uma que correu o mundo e que ainda hoje é uma das obras mais copiadas, né? Está sempre decorando, você pode encontrar decorando cadernos, camisetas, né? É muito, muito até hoje, que é a grande onda de Kanagawa, né? Bom, mas Hokusai, como eu falei, ele continuou fazendo bastante. Ele era uma pessoa que queria excelência. E a grande onda de Kanagawa é uma... Por isso que ainda hoje tem muita fama. É um espetáculo, né? Depois teve Hiroshige, né? Que nasceu em 1697, faleceu em 1858. Hiroshige, a característica dele é que ele pintava a natureza, né? Pintava as ameixeiras em flor, né? As aves, as flores e também as estações, como a chuva de verão, né? Que ele chamava de chuva branca, a nevasca, né? Ele fazia com tanta delicadeza e tanta beleza, né, que ficou conhecido, então, as paisagens de Hiroshige, né? Bom, mas em 1853, né, o Japão saiu do isolamento, né, porque uma flotilha americana parou lá, né, e obrigou eles a abrir comércio, para comerciar com eles, né? Então, acabou essa era, né? Mas essa pintura, essa arte do Japão chega então no Ocidente, né? E maravilha as pessoas, ninguém conhecia a novidade e deixa maravilhado, né? E a estampa japonesa foi uma das artes que mais impressionou, inclusive influenciou gerações de pintores, né? Os impressionistas, por exemplo, como Monet, Toulouse-Lautrec, eles se inspiraram nas gravuras japonesas, né? E os pós-impressionistas, né? Que um dos mais conhecidos, como Van Gogh, né? Ele era fascinado, né? Pela arte japonesa, do ukiyo-e. Ele tinha mais de 200 estampas japonesas, né? Isso também foi influenciando até mesmo Gustavo Klimt, né? Também já no fim do século XIX, já
ele também tinha influência da gravura japonesa. Mas mais adiante também, a importância foi tão grande que graças à gravura japonesa é que criou-se a arte moderna, né? Por aí você vê o quanto foi legal essa gravura, né? Bem, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de compartilhar com seus amigos e me assistir no próximo vídeo. Muito obrigada!